Pode começar, Rafael. Pode começar. Senhor presidente, começar. Não, pode. Se tem alguma coisa para deliberar, já está iniciada a reunião. Se queria deliberar aí uma reunião, pode ir falando aí que a gente vai. Dá início à reunião. Não, mas Presidente da CPI. Eu não vou presidir com o microfone. Fazer reunião, por isso que eu falei lá embaixo. Se quiser participar. Não existe isso. Você é presidente da CPI, a CPI está acontecendo aqui. Então, mas. Questão de transparência. Então, transparência tá aqui, ó. Tá sendo gravado. Não é nem isso. Eu não quero falar no microfone. Eu nunca vi um negócio desse. Não, aqui vai ser uma reunião para deliberar A reunião, as pessoas que estão acompanhando, elas precisam ouvir o que a gente está discutindo. Quem tá não está gravando. A reunião não está sendo Mas gravada. a reunião, para ela começar, o presidente precisa dar início. Está dando. O presidente é você. Está dando início à reunião. Acabei de falar agora. Qual a sua deliberação que você queria deliberar? Lembra que você falou? Queria deliberar alguns assuntos? Pode começar. Tá. As pessoas que vão fazer a ata da reunião, onde que elas estão? Você é o presidente, você precisa garantir que as pessoas estão ali. Então vamos esperar. Como que a reunião vai começar? Não tem errado. Eu não tô entendendo o que está acontecendo aqui, de verdade. Não, você veio pra causar, só. Seu trabalho é causar. Meu trabalho é causar. É isso que eu tô fazendo desde o início. Exatamente. Desde o início. Você não quer trabalhar, você quer causar, você quer lacrar na internet. Exatamente. Legal. Você quer lacrar na internet. Bacana. Como que eu quero lacrar na internet? Fala pra mim. Você quer lacrar na internet. Sua vontade é, seu desejo é esse. Entendi. É isso que eles fazem na CPI, na Alesp, em Brasília. Eles falam assim, não no microfone. Nunca vi um negócio desse. É só. Você não queria fazer? É uma questão de profissionalismo, uma questão de postura institucional. É a questão da imagem que a nossa Câmara passa para a sociedade. Tá. É uma questão dos próprios servidores que aqui estão. Você quer a gente vai sair. Deixa chegar, você vai deliberar. Ele fala muito louco, ele quer atuar, ele quer atenção. Atuar, né? Eu nunca vi uma CPI, as pessoas não estão usando o microfone. E esse CP que ele fez lá embaixo usou o microfone? Não usou. Exatamente. Mas por que fez lá embaixo sem nem é para fazer? Nas reuniões, sabe? Exatamente. Reuniões para deliberação. Oitivas, tudo vai ser tudo transmitido. Entendeu? Eu não vou fazer reunião que nem a gente fez aquele dia ali. Aquilo não é reunião. Aquilo não é reunião. Aonde? Qual Você reunião? não vai ser isso. Puxa as cadeiras e conversa. Você tá falando que não vai fazer reunião, você é mentira. Você não tá falando que não vai fazer? Não, pra mim não. Mas perfeito. Então. Registrar aquilo que foi solicitado, aquilo que foi votado, aquilo que foi apresentado. Eu quero lá. Só você tá trabalhando aqui, a gente tá brincando. Não, eu não tô falando de ninguém. Você falou que eu quero lá. A gente precisa de alguém para redigir a ata, E a Diane tá lá embaixo, né? Lá embaixo. Pode chamar ela para precisar deliberar algumas coisas também para o nosso ofício. Não é esse, né? Eu já venho, ela tá digitando um negócio lá. Esse eu acho que a gente fez na última reunião que a gente fez lá embaixo. Acho que foi antes das últimas começarem. Não, tranquilo. É um específico sobre as leis de incentivo.
Nós estamos aqui dentro da Câmara, está acontecendo agora a reunião da CPI coletiva. Chamamos muito coletiva hoje, ela já finalizou, mas para nossa surpresa, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele decidiu que não vai utilizar o microfone para fazer essa reunião. Vai estabelecer os novos passos da comissão. O governador Caio Mendes está tentando mudar essa situação, porque Deixa eu falar. só no ano de 2025, a própria Prefeitura da cidade de desvios financeiros superam R$1 milhão. Só com as escolas locais. A gente falou no interior. E agora, eles estão usando de todos os mecanismos possíveis para deixar a população de fora dessa condição. Isso é inadmissível, isso fere a transparência e nós vamos estar aqui comunicando com todos vocês tudo o que aconteceu. Vamos ter uma sala de hoje. Vou fechar a minha cara. Se vocês quiserem, deixa eu ver. Olha, embaixo não ia ser fechado também. Não ia ser fechado. Vamos lá. Viu? Deixa esse pau aqui. Eu mandei uma sugestão de pauta ontem, não sei se vocês deram uma olhada. Tá lá no grupo. Vai dar uma olhada lá? É verdade, só quero lacrar, é verdade. Mas tá aqui no grupo. Esses dias você falou pra gente que a gente não podia deliberar nada no WhatsApp, que é uma vergonha. Mas o senhor também utiliza o WhatsApp pra conversar. Você mesmo se contradiz no que você fala, cara. Não, eu mandei uma sugestão de pauta pra gente não chegar aqui agora e ficar olhando pro nada. É uma sugestão. Uhum. Poderíamos entrar. Coisa aqui, 100% claro. É o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Essa. Tem conta dessa portaria aqui? Portaria do Gabinete 135 de 25 de novembro de 25. Deixa eu dar uma procurada aqui. 175, né? Agora, a oitiva, logo de ciência, eles estão tendo uma reunião, mas para nossa surpresa, todos que acompanham aqui no plenário, o presidente da comissão parlamentar, que é do partido do PT, que é do partido Eu tô pronto, se quiser começar. ele decidiu que não vai dar o microfone para tratar essa reunião. Essa reunião é muito importante, ela delibera os próximos passos da comissão. Vai, manda no qual que é a sua deliberação. Presidente, dá início à reunião. Já tá dado início. A reunião já deu início. Já tá lá já tá o Yuri lá para redigir a ata, já tá dado início. Quando vai redigir a ata, você vai sentar do lado para pegar o link. Então, eu sujeito lá embaixo, se quis fazer aqui em cima, né? Aqui a gente vai deliberar essa questão. Depois vai passar na internet depois, não tem problema. Mas a gente tem que deliberar aqui primeiro para depois. Ele falou que a nossa comissão está fazendo de tudo para escolher a população que aconteceu. Aí você quer que está piando aí, né? Com esse maluco aí fazendo. Outro acho que vai começar e ninguém vai ninguém vai ficar falando. Toda vez aí esse cara vem tumultuar, todo mundo vai acreditar. Você quer que a CPI ande desse jeito aí? Com esse seu. Não tem jeito. Ele falou que a gente está fazendo de tudo. Esse cara aí. Só. Vamos começar. Pega uma bicicleta, vai andar lá na onde costuma andar, lá, para de encher o saco, velho. Pelo amor de Deus. Não, essa deliberação é interna para depois a gente ver os próximos passos. Não vou falar no microfone, não é necessário. Não. Se vocês quiserem, pode se aproximar, ficar próximo aqui, não tem problema. Quer adentrar? Pode ficar aqui. Pode sentar aqui do lado.
Eu posso começar então? Eu de verdade nunca vi uma coisa dessa, tá tudo bem? Eu de verdade não entendo. Eu enviei ontem uma sugestão de pauta para hoje que eu entendo que a gente precisa voltar a se reunir, porque desde o início desse mês, do mês passado na verdade, a gente vem fazendo, na verdade, são assertivas, tá? Elas têm a sua importância com toda certeza, porém a gente precisa analisar aquilo que está sendo dito, né? Fazer uma sistematização daquilo que nós levantamos. Inclusive, senhor presidente, você mesmo colocou ontem, sugiro que já iniciemos o rascunho das oitivas realizadas, bem como registremos eventuais pontos de divergência. Eu concordo. É por isso que eu não entendo, de verdade, por que está acontecendo isso aqui. No meu entendimento, eu coloquei uma sugestão de pauta e você ainda coloca, inclusive. Sim. Na minha opinião, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, inclusive, é assim, ó, além disso, nós precisamos também fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, por que não fazer da forma mais organizada possível? Tá? Que eu estou sendo acusado aqui de alguém que quer agitar, que só quer lacrar, que não está trabalhando. Enquanto eu não falei de ninguém que não está trabalhando, as pessoas estão vendo. Agora, falar fora do microfone para ninguém ouvir é fácil. E falar que o outro não está trabalhando, eu estou tranquilo em relação à CPI, eu estou tranquilo. Rafael, aqui se trata de CPI. Se você quiser fazer o seu discurso político, tá na sessão da Câmara. Vamos tratar os assuntos que aqui é CPI. Aqui é CPI. Então, eu estou explicando o porquê. Não tem nada a ver o porquê que o meu posicionamento é esse, tá? Então, vamos lá. O que eu acho que nós deveríamos fazer. Então, vou ler exatamente do jeito que eu coloquei para vocês. Entendo que seja uma oportunidade, essa reunião, para avaliarmos o que foi levantado nas oitivas até aqui, avaliar o que coletamos com a documentação que chegou até aqui, apresentar novas informações ou denúncias que chegaram nos últimos dias, avaliar como estamos avançando nos 5 objetos que devem orientar os trabalhos da CPI, avaliar a necessidade ou não de contratação de uma equipe técnica para auxiliar na avaliação e análise das documentações que ainda chegarão, fora o fato de, há mais de um mês atrás, nós falamos aqui sobre a possibilidade de uma solicitação de quebra de sigilo bancário e não tivemos a oportunidade de tratar desse assunto novamente. Eu sou acusado de lacrar. Se eu quisesse lacrar, eu estaria há mais de um mês falando toda a semana sobre a necessidade de uma quebra de sigilo. E faz exatamente um mês e pouco que eu falei sobre isso pela última vez. Tá? Então a gente está falando de coisa séria, sabe? A gente precisa avaliar. Você acha que a justiça já não está tratando da quebra de sigilo? Eu não sei o que a justiça está fazendo. Você acha que não? A nossa CPI, em algum momento, solicitou essa informação à justiça. E você passou a saber se já foi quebrado o sigilo ou não ainda? Não, o que eu ouvi, o que nós ouvimos aquele dia, o senhor Bidóia falando que estava com as contas bloqueadas. O que é aquilo lá? Mas eu não sei quem está com a conta bloqueada, quem não está, do porquê que está bloqueado, por que não está. Não, assim, isso aí é judicial. Eu não posso trabalhar com achismo. Eu não sei qual é o critério que a gente vai usar, mas o achismo não é o melhor deles. E aí eu coloquei também que, com base nesses pontos, né, é sugestão, eu não sou o presidente, encaminhar novas convocações, encaminhar outras deliberações e montar um plano, e isso eu acho que é importantíssimo, um plano de trabalho. Não dá para, assim, a gente não ter assim, uma projeção daquilo que a gente vai fazer nas próximas semanas. Daqui a pouco é dia 26 de junho, o prazo da CPI se encerrou, e vai saber, né, se outros vereadores estarão dispostos a aprovar uma extensão do prazo da nossa CPI. Eu não consigo lidar com isso. Eu sei que hoje a CPI vai até dia 26 de junho. Nós solicitamos uma última leva de documentação que foi pedida a prorrogação do prazo. Isso já havia sido conversado lá embaixo, ainda que eu, no primeiro momento, tenha manifestado o contrário. Foi solicitada essa prorrogação de prazo, e agora com a solicitação de prazo é uma documentação extensa que vai chegar praticamente em junho para a gente. A gente está falando dos processos de contratação e pagamento que a Secretaria fez em relação aos eventos de 2022 a 2025. Doutora. Como que a gente avalia tudo isso em alguns poucos dias?
Então, podemos montar um plano de trabalho? Podemos já montar um cronograma de trabalho para as próximas semanas? Até porque para as pessoas está tudo muito confuso. Quando tem oitiva? Quando tem CPI? É na terça? É na quarta? É na quinta? Podemos abrir as nossas agendas e marcar as nossas reuniões oitivas? Já deixar os dias, os horários reservados para isso? Está sendo sempre deliberado de uma semana para outra. Tem tempo hábil para a comunicação. Já não falei que a próxima vai ser semana que vem, com data já? Próxima semana que vem, Já com data marcada. podemos já construir o nosso plano de trabalho para além da semana que vem? A pergunta que eu estou fazendo. Sugestão da pergunta que eu estou fazendo. Podemos montar um plano de trabalho para as próximas semanas? Tá. O que acontece? Já foram ouvidas essas pessoas. O que tem que analisar? Qual que foi o nexo causal dessas oitivas? Para começar a iniciar seu relatório final, viu, Diane? Baseado nas oitivas, vamos pedir as transcrições das gravações. O que a gente tem que tentar pegar? Pegar as contradições do depoimento. Não adianta ficar ouvindo um monte de gente aqui sem ter um plano para tentar ver qual é a contradição que está tendo nos depoimentos. Então a gente vai iniciar com essas transcrições, vai ver o ponto que nos interessa, que se houve alguma divergência, nós vamos trabalhar em cima daquele ponto para elaborar o relatório final. Não adianta ficar ouvindo todo mundo e não tirar daquele depoimento uma contradição, ou uma inverdade, ou uma mentira. É isso que serve a CPI. Você tem que tirar para iniciar o relatório final. Entendeu? Então isso eu já deliberei no grupo aqui para a gente começar a fazer. Porque aí está ouvindo todo mundo, mas tem que começar a fazer o relatório. Ouvimos fulano de tal. Aí ela falou isso no depoimento lá da prefeitura e aqui há uma divergência. É aí que você pega a questão de CPI. Não adianta ficar ouvindo 300 pessoas, enchendo de falas aí e não conseguir ligar uma coisa com a outra. Isso é investigação. E é exatamente o que eu estou propondo. É isso que é Desde que investigação. eu estou pedindo para que nós marcássemos uma reunião. Essa questão do início do relatório é para a gente já começar a avançar nesse quesito e também já vamos começar a deliberar. Como está demorando muito para chegar os contratos, as notas fiscais, fazer um ofício, Diane, informando que o que eles tiverem lá em mãos, já nos enviar para a gente começar a analisar. O quê? A gente fez o pedido das notas, dos contratos? Não? As notas, Escola das Artes já está tudo aí. Sim, o que não veio ainda é a documentação relacionada a eventos. sim, as Não a notas, Escola das Artes. Sim. A Escola das Artes já veio. certo. Então, O que prolongou o prazo são as documentações de licitações e pagamentos relacionados a eventos. as notas fiscais dos anos anteriores, está tudo aí? Da Escola das Artes, 2023, 2022, 23 e 24, 2023, 24, 25, 22, 23 e 24, eles mandaram só relatório. 2025, eles mandaram a cópia das notas. Certo. Então, Os anos anteriores, eles mandaram só o relatório. Então, o que a gente tem que fazer é analisar essas notas aí, né? Eu vou pedir para a Câmara Municipal, se tiver o corpo técnico, para nos ajudar na questão de fazer o confronto, valores, para a gente começar também já a trabalhar em cima do relatório nessa parte aí também, já que está aí a documentação. Ou seja, nós precisamos montar um plano de trabalho, até porque nós temos servidores, como você mesmo está dizendo, pode ser que eles sejam também chamados para nos auxiliar. Se a gente não tem um plano de trabalho, se a gente não tem data, se a gente não trabalha com prazo, fica confuso para todo mundo, inclusive para os servidores. As datas já tem. Né? Não, a gente tem data de oitiva. Sim. Você acabou de dizer aqui, e eu concordo com você, tem uma vasta documentação que precisa ser analisada. Eu me arrisco a dizer que o que vai chegar, o processo de contratação, é muito mais do que a gente tem aí. Sem plano de trabalho, essa CPI não anda. O que a gente conseguiu avançar? Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. A gente conseguiu avançar muito mais na Escola das Artes. E aí que eu queria reforçar, ponto que eu coloquei ontem, avaliar como estamos avançando nos 5 objetos que devem orientar os trabalhos da CPI. Eu gostaria de relembrar quais são os 5 objetos. A presente comissão parlamentar de inquérito terá por objeto a apuração de possíveis irregularidades relacionadas. Número 1.
aos contratos firmados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no período de janeiro de 22 a dezembro de 25, com especial atenção à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração pública. A Escola das Artes aparece no objeto número 2. Vamos lá. Pagamentos, objeto número 2. Pagamentos realizados a professores da Escola das Artes de Amparo, abrangendo a verificação de conformidade com os valores e critérios estabelecidos contratualmente a título de hora-aula, bem como a apuração de eventuais irregularidades administrativas relacionadas à execução contratual, carga horária, comprovação de serviços prestados, aos procedimentos de empenho, liquidação e pagamento e adequação à aplicação dos recursos públicos. E parece que onde a gente avançou mais foi no objeto número 2. Então vamos se debruçar sobre ele e fazer um balanço do que foi apresentado até aqui. Aproveitar esse tempo, estamos aqui. Não sei qual vai ser a próxima reunião. 3. Atos administrativos que motivaram a edição da portaria do Gabinete 135, de 25 de novembro de 2025. Então, está aqui no requerimento que abre essa CPI, que a gente precisa investigar por que essa portaria foi aberta. Então, o que nós faremos dentro desse nosso plano de trabalho para cumprir esse objeto número 3? De fazer essa investigação do porquê que essa auditoria foi criada. 4. As circunstâncias na alteração da gestão pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou seja, entender por que as exonerações aconteceram. E 5. Eventual responsabilidade administrativa de agentes públicos envolvidos na gestão da Secretaria de Cultura e Turismo no período mencionado. Então, fazer um balanço do objeto número 2 e pensar num plano de trabalho para a gente poder avançar nos outros objetos que a gente não avançou tanto. Só marcar a oitiva da semana que vem, sendo que a nossa CPI termina dia 26 de junho, não resolve a nossa vida. Eu não posso esperar para ir perguntar no grupo de WhatsApp quando será a nossa próxima reunião. Porque assim evita de eu ter que protocolar requerimento perguntando quando vai ser a próxima reunião. Senhor presidente. As reuniões Senhor presidente. semanais já foi falado aqui. Até a data já tem as reuniões. Tá, mas agora o que atrapalha é o seguinte, Rafael. A gente está precisando da CPI, vocês querendo usar isso como ato político. Né? É isso que é o problema. Senhor presidente, Ato político. vou dar um exemplo. Somente os membros do seu partido. O outro ali fez um vídeo falando Senhor que o presidente... Como você quer que anda dessa forma? Se Senhor vocês presidente, ficam eu vou dar um aí exemplo. atrapalhando o trabalho? Tá, eu vou dar um exemplo. Se a gente chegar à conclusão de que a gente precisa fazer pelo menos mais 10 oitivas. O senhor comentou que não gostaria que fosse mais de 3 por dia. Nós teríamos que ter, então, mais 3 semanas só com oitivas? É isso que eu preciso entender. Você vai fazer um planejamento onde vai ter uma semana reunião mais oitiva? Elas vão acontecer no mesmo dia ou nós teremos 2 dias com reunião, com oitiva? A Câmara Municipal tem outras atividades. O plenário muitas vezes é requisitado para outras coisas. Você viu outro dia que a gente queria ter marcado oitiva por um determinado dia, aí não foi possível porque teria o evento da FEB, porque teria o evento de homenagem. Você está entendendo? Certo. Como que a gente vai conciliar tudo isso até o dia 26, Então, mas sem uma programação? Não, vamos desprogramar. O que nos deixa chateado é vocês falarem aí que você está tocando a CPI sozinho. Presidente, se atente ao que eu estou falando aqui. Estou me atentando. Eu estou falando Qualquer outra questão... Você também é um político. Tudo bem, senhor. Vocês estão fazendo isso aí. Quer dizer que tudo que aconteceu agora foi só você, que é o, como diz o membro do seu partido, o Rafael é o lobo solitário da CPI. Como assim? Quanta gente tem trabalhando aqui? Aí você acha que isso ajuda a CPI? Senhor presidente, quem tem que ajudar a CPI somos nós mesmos. Mas não é isso que eu estou vendo. Você fala uma coisa aqui, chega na segunda, muda totalmente. Aí vira um discurso político. Nós estamos aqui para resolver o que a gente vai fazer, senhor presidente. Eu preciso saber se você é contrário ou favorável à elaboração de um plano de trabalho. É lógico que eu sou favorável, é tanto que Então eu deliberei. vamos abrir o calendário e montar esse plano de Eu trabalho. já falei, inicialmente as transcrições dos vídeos aí, das oitivas, para iniciar o relatório e a verificação dos documentos que estão aí. Mas o relatório, até onde eu entendo, aí se o procurador puder me ajudar, o relatório é de responsabilidade do relator. E claro que ele pode ser apoiado por outros membros dessa CPI,
mas não necessariamente o relatório vai ser elaborado durante a reunião da CPI. Não, eu achei importante já colocando os pontos cruciais que pegaram alguma contradição. Então vamos começar a CPI colocar esses pontos. A CPI é para pegar a contradição. Você identificou alguma? Avaliarmos o que foi levantado nas oitivas. Sim, avaliarmos o que foi levantado nas oitivas até aqui. Minha sugestão lá no grupo no dia de ontem. Podemos começar a fazer isso agora? Você pegou contradição dos depoimentos de alguém? Então, a gente vai começar a explorar essa questão? Sim, mas já era para ter começado. Então, Já por que você passou para não mim? precisa presidente? esperar a gente fazer a reunião aqui para você tentar levantar o que está contraditório ou não. Se você tem um tempo livre, já pode ir fazendo. Você entendeu? Tá, então Porque senão as oitivas vai ficar igual às respostas da prefeitura e não vai avançar. Então, só para eu entender, eu começo e depois vocês dão sequência? Sim? Você pegou alguma contradição? Não, eu quero apresentar os pontos que me chamaram a atenção. Sim, sim. Posso colocar dessa forma? Tá certo, então. Eu fiz aqui um rascunho de alguns pontos que me chamaram a atenção, então. Começando, então, pela própria comissão da prefeitura e pelas coisas que eu vi no relatório, tá? O relatório, na minha opinião, ele não se aprofundou em pontos importantes, senhor presidente, relacionados a alguns poucos professores da Escola das Artes que aparecem em outras contratações ligadas à Secretaria de Cultura. Como, por exemplo, contratações vinculadas a serviços como de produção de eventos. Nós vimos aqui o caso do senhor o caso do senhor Jair Rafael, o caso do senhor Samuel, que a gente não conseguiu avançar porque ele esteve aqui, mas não se pronunciou. Tá? O próprio caso da senhora Leandra, que em alguns momentos não soube descrever exatamente, né? Algumas questões, isso está gravado, está nítido. Professores que, por exemplo, comentaram que, na verdade, eu apresentei essas informações a partir do que estava lá no site do Tribunal de Contas e eles confirmaram. O Sr. Caleb, por exemplo, confirmou que foi contratado para a montagem do Natal. Houve uma contratação específica para um serviço como esse. Uma contratação de apresentação, várias contratações em que a banda do secretário, nós tivemos aqui pessoas que confirmaram que o secretário fazia parte dessa banda, o Sony Jazz. Essa banda ela foi contratada para vários eventos da prefeitura. Então, eu queria saber por que a comissão que a prefeitura fez não se aprofundou nesses outros pontos. Em um ou outro, porque só para as pessoas entenderem, nós temos a descrição da oitiva e na sequência os comentários da comissão. Em um outro caso, que eles acabam comentando, né, de ter achado estranho o fato, por exemplo, de um professor que teria sido credenciado para participar do Festival de Inverno, credenciamento totalmente diferente, para se apresentar no Festival de Inverno, com a apresentação comprovada, com o nome lá na divulgação, e a comissão vai lá e coloca isso como algo estranho. Sendo que, no meu entendimento, não haveria qualquer tipo de impedimento de um professor da Escola das Artes participar de um credenciamento em separado por uma apresentação pontual para o Festival de Inverno. Então, ela aponta isso como algo estranho, mas depois ela não coloca como algo estranho essas contratações. Então, eu gostaria de entender, ouvir, né, do presidente dessa comissão da prefeitura do porquê não se aprofundaram nesses pontos. Só para entender. Outra questão importante é por que essa investigação se limitou ao ano de 2025. A nossa CPI abrange de 22 a 25. É de interesse dessa comissão, pelo menos é o meu, acredito que seja de vocês também, entender por que essa investigação da prefeitura se limita à Escola das Artes e se limita apenas ao ano de 2025. Aí, vamos dizer que alguém poderia me responder o seguinte: então, mas vereador, a denúncia que você fez aqui no plenário, no dia 17 de novembro, envolvia apenas pagamentos de professores da Escola das Artes. Eu não dei nome aos bois naquele dia, que ainda tem, assim, o cuidado de não expor antecipadamente, e foi o que eu tentei fazer até o início das nossas reuniões, sem citar nomes de professores. Eu só passo a citar os professores quando as nossas reuniões começam, porque daí não tem como eu convencer vocês a convocar os professores se eu não der os nomes, correto? Mas no dia que eu fiz a denúncia do professor que estaria recebendo mais de 13 mil, era o caso do senhor Samuel. Qualquer pessoa da prefeitura que jogasse o nome do senhor Samuel lá no site do Tribunal de Contas
veria todos os pagamentos do ano de 2025. Rafael. E nessa listagem, só um minuto, senhor presidente, nessa listagem de pagamentos, e nós abrimos em uma das nossas reuniões, nós abrimos para poder mostrar para todos, né, como aparece lá no site do tribunal, aparecem os outros pagamentos que não são da Escola das Artes. Então gostaria de entender por quê, porque assim, você olha 2025 e vê que os pagamentos estão exagerados. Então vamos voltar a 2024. Eles apareceriam. 2023, eles apareceriam. Então, por que a prefeitura não desdobrou para esses outros anos? Tá. O relatório da prefeitura, ele levanta suspeita sobre a data em que os relatórios de comprovação das aulas foram assinados. Isso, inclusive, gerou alguns questionamentos da nossa parte para algumas pessoas que vieram participar das oitivas. Então, na análise que a prefeitura nos passa, mostra em vários momentos ali que achamos estranho o fato de vários relatórios terem sido assinados na mesma data. Se houve uma solicitação por parte da Secretaria de Cultura que aqueles professores que não haviam entregue os relatórios, ou que mesmo que tenham entregues, apresentassem novamente os relatórios até tal data, vários relatórios apareceriam na mesma data. E a comissão da prefeitura achou isso estranho. Como se a culpa fosse dos professores. Já está mais que claro, inclusive a gente vê as questões que vocês também levantam e eu concordo com várias delas. O senhor concorda que não havia uma fiscalização dos relatórios? O senhor concorda que não havia um acompanhamento, se as aulas eram dadas ou não? Está mais que provado que o que estava no contrato não era exigido da secretaria. Com a concordância ou sob a orientação do secretário. Está mais que claro que não havia essa cobrança da entrega do relatório mensal. Não havia um padrão. Não havia um documento. Se houvesse um documento padrão, ninguém teria entregue relatório num arquivo, como o Flávio colocou algumas vezes, que é o que aparece aqui no relatório, num arquivo de Word editável. Se houvesse um padrão. Rafael, você tem que entender. O que eu quero que você entenda? Qual o nexo de causalidade? Como que você associa uma coisa com a outra que é pra gente fazer esse relatório? Você está dando uma palestra, mas não está indicando onde que a gente vai pegar essas contradições. A gente precisa de provas. Não é, parece que em contrato lá, não sei o quê. Tem que ter um nexo causal para você pegar a pessoa numa contradição do depoimento. Você está dando uma palestra aí, mas não está indicando. Indica, fulano de tal, eu acredito que pelo depoimento do Samuel, fulano de tal está envolvido em tal coisa, porque o depoimento foi esse. É isso que a CPI é essa investigação. Pelo depoimento de várias pessoas que aqui estiveram, fica claro que não havia uma fiscalização dos contratos, que não havia um acompanhamento das aulas, que não havia uma cobrança de entrega desses relatórios mensalmente, como o contrato previa. E se isso é uma coisa que vem a partir de uma orientação da secretaria, quem é o responsável pela irregularidade dos relatórios não serem apresentados dentro do prazo que a princípio seria o correto? Quem que é o secretário? Exatamente. Quem que era o secretário? Mas exatamente, é isso que eu estou comentando aqui. Já sabe quem que é. Então, mas entendeu? A gente não deve levantar isso, sistematizar essa informação. E assim, desculpa, eu não estou dando palestra, assim, eu não acho que esse seria o melhor termo para isso. Porque assim, eu parei a minha vida para escrever, eu acabei de ouvir aqui que eu não trabalho, que eu só quero lacrar. Eu parei a minha vida para escrever esses pontos aqui, e eu ainda ouço que eu estou dando palestra. Eu acho que não é o melhor caminho. Tá? A orientação que eu dou, Rafael, é isso aí. Pega a contradição, aí você coloca no papel, a gente vai inserir no relatório. Agora, falar um livro sem ter a prova, também a gente tem que apresentar as provas. Né? As provas estão nesse depoimento. Você está entendendo? Se você apresentar, o Samuel deu esse depoimento, né? Aí vem outra pessoa falar, o Samuel é o cara que fazia, que recebia e repassava dinheiro. Se alguém pegou, aqui já pegamos um, por exemplo, a Marina, o depoimento da Marina já pegou lá na sindicância e pegamos aqui também. A gente precisa de algo desse tipo para associar, você entendeu? Porque eu ouvi dizer, ou talvez eu imagine que seria aquilo, tem que ter prova.
A gente tem que comprovar para ligar uma coisa com a outra. Senão, na hora que chegar na esfera judicial, porque eu acho que o contrato, assim, não é achar, tem que ligar. Investigação é você ligar um fato com o outro para pegar o de errado. É isso que eu estou falando com você. Com base em vários depoimentos que nós tivemos aqui, inclusive você fez o questionamento aqui agora para a senhora Josiane se havia uma fiscalização, se havia um acompanhamento. Sim. Vários professores relatam pelas oitivas que nós temos, são depoimentos que indicam que não havia esse acompanhamento. E sobre a questão da entrega dos relatórios da mesma data, que gera uma estranheza por parte da comissão da prefeitura. Sim, a própria comissão. Quando o secretário que estiver, eu acredito que nós o convocaremos, a gente precisa avançar nessa questão também, de como era feito esse acompanhamento. A gente não vai indicar aqui quais as perguntas a gente vai fazer, mas essa questão ela precisa ser levantada. Tá? Então, algumas contradições assim, a gente vai pegar quando outras pessoas vierem. E comprovar. Isso indica a necessidade de novas convocações. Eu só estou levantando aqui os pontos que eu sistematizei até agora. E sobre as aulas nas férias? Elas aconteciam com a anuência, com o aval do secretário? Isso Em aí, algum momento houve, né? essas perguntas vão ser para ele. Então, assim, Agora, até os professores confirmam, vários deles confirmam, que deram aulas no período de férias. Exatamente, aí a gente vai confrontar com ele essa situação, você tá entendendo? É isso que eu tô querendo que você entenda, é ligar uma coisa com a outra para pegar. Então, Se a gente não conseguir comprovar uma distorção no depoimento, alguma coisa, como que você vai provar, você vai mandar um relatório para a justiça sem indicar o norte para os caras investigar também? certo. Esses são os pontos que eu levantei aqui sobre aquilo que me chamou a atenção nesse relatório que a prefeitura enviou. Eu gostaria de compreender melhor algumas questões ligadas a esse relatório, perfeito? Bom, sobre a Escola das Artes, alguns pontos que eu levantei aqui. Fica evidente falhas graves na fiscalização dos contratos, tá? Os valores eram enviados pela própria secretaria aos professores. Vocês mesmos fizeram perguntas relacionadas a essa questão e as respostas que nos chegam é que sim, eles recebiam então uma mensagem com valor em que deveria ser emitida a nota fiscal. O depoimento da senhora Natália, por exemplo, indica uma situação que eu acho bem interessante quando a gente pensa na postura de um servidor público que foi designado para fiscalizar o contrato. Tanto o depoimento dado à prefeitura como aqui no nosso, ela fala de uma planilha que indicava quando os valores extrapolavam os limites contratuais ou não, né? Então, assim, fala de que isso era de conhecimento da secretaria, fala que o secretário, né, daria um jeito em relação a essa questão. Rafael, Não dá pra entender isso mesmo. eu não tô conseguindo compreender, cara. Eu tô falando para você fazer a ligação entre os depoimentos para a gente tirar a conclusão. Agora, esses fatos que você falou, já tem vários deles já estão na sindicância, né? Várias pessoas apontou que recebeu no período de férias, várias testemunhas, então a gente precisa inserir isso aí. O que eu quero dizer qual a contradição que a gente pega de um para o outro? Muitos apontaram o Renan como operador, o Samuel, Que pegava um pau da prefeitura. todo mundo, isso, a gente tem tudo essas questões. Isso aí já temos, a gente tem que associar uma coisa com a outra. Você não pode colocar um livro no relatório que fulano associa, ó, a Rebeca veio aqui e informou que não fazia parte aí da coordenação. Mas 3 pessoas falou que ela faz. Então, ó, a Rebeca, ela negou que faz parte, no entanto, fulano, ciclano, beltrano, disse que ela era uma das responsáveis. É isso que você está entendendo? Ligar essas questões. Porque aí a gente chega na questão de um denominador comum. Agora, Eu estou fazendo... todos esses fatos aí tem que migrar e colocar pra gente tentar responsabilizar alguém. Porque se ficar uma coisa aberta, colocar todas essas coisas, na hora que for pro judiciário. Eu estou fazendo uma sistematização dos pontos que me chamaram a atenção. Sim, Sobre os valores, então, eles eram enviados pela própria secretaria aos professores, né? Valores totais de difícil compreensão, aulas misturadas com ensaios, apresentações, suporte técnico, por mais que o contrato citasse esses pontos, e realmente citava, é muito difícil, muitas vezes, você ter ali uma total compreensão de quantas horas estão ligadas a suporte técnico, quantas horas
aquele professor realmente trabalhou no evento X ou Y. Então, eu estou apenas fazendo aqui uma sistematização daquilo que me chamou a atenção, tá? Professores que recebiam acima dos valores estabelecidos em contrato, pelo menos do que eu levantei, eu acho importante que a nossa CPI possa fazer essa última análise em relação a isso, até porque a documentação está aí. São poucos professores que ultrapassam os limites contratuais, considerando que o valor hora-aula é de R$ 42, o limite de horas prestadas seria 200, a gente teria aí 8.400, se eu não me engano. É o cálculo que nós fizemos na semana passada, tá? Então, o que a prefeitura faz, eu acho que não vejo assim, um problema em chamar todos os professores, tá? Mas o que a gente vê no relatório é que ela acaba questionando mais essas horas que eles não conseguem comprovar com aulas e que teriam sido registradas por ensaios, apresentações e apoio técnico, tá? Sobre os relatórios de aula, me chamou a atenção a ausência de uma orientação clara em relação à sua elaboração, a falta de acompanhamento e cobrança por parte da secretaria, nos casos em que eles não eram entregues, né? E a falta de orientações que diferem do que foi estabelecido em contrato, já que a exigência contratual seria um relatório mensal e essa cobrança não era feita junto aos professores. Em alguns momentos a gente ouviu, por exemplo, que eram relatórios bimestrais. A gente ouviu de alguns professores a menção a essa questão. Outra coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de desdobrar um pouco melhor esse ponto, professores que recebiam pela educação, mas que executavam serviços vinculados à Secretaria de Cultura. Eu, particularmente, gostaria de entender a situação do professor Lucas Bidói, que participou das nossas oitivas na semana passada. Dos professores que até aqui participaram das nossas oitivas, foi o único que afirmou que teve as suas contas bloqueadas. Eu não sou do Poder Judiciário, eu sou um vereador, faz parte dessa CPI, eu não sei exatamente por que esse bloqueio aconteceu. Aí, não sei se a procuradora pode nos ajudar, quem nós poderíamos questionar para entender por que esses bloqueios aconteceram? Segredo de Justiça. Mas, tá, então, se é segredo de justiça, não dá para saber quem teria E uma das partes é a prefeitura municipal. Interessante, né? Então, assim, lá no bloqueio, uma das partes do processo é a prefeitura. Porém, como está em segredo de justiça, você consegue ter acesso somente às partes citadas no processo. A prefeitura e mais os professores que foram citados. Isso provavelmente é um desdobramento, então, dessa sindicância. Tá, então poderia, por exemplo, questionar... Ou não, né? Ou talvez a prefeitura pode ter entrado, né, doutora, com alguma coisa. Tem um inquérito policial em curso, mas talvez ela pode entrar com outra coisa, né? Mas ele já está em processo, Não, mas já está intimando pessoas. Não, então, tem o inquérito baseado no BO que foi feito. Sim, mas fora já está então, mas esse inquérito ainda está em curso, não chegaria lá na questão de intimar as pessoas ainda, né? Então o inquérito ainda está em fase de inquérito ainda, só se for igual a doutora falou, se tiver alguma ação civil pública, o erário público pode ter entrado com alguma coisa. Porque o rapaz apresentou aqui um bloqueio de bens. Não, mas é processo do DJ. Eu acredito que não seja uma ação penal. Isso o Ministério Público deve ter instaurado um inquérito civil. Isso pode ter decorrido numa ação civil. Já entendeu ali que há indícios, né? Então já fez esse bloqueio. Já está no TJ e, então, pelo que eu sei, já estão sendo intimadas pessoas. Então, mas não dá para saber detalhe. Tem segredo de justiça, nem na própria Câmara pode ter acesso, porque ela não é parte. Tá, eu gostaria de justificar porque que me chama a atenção quando o senhor Lucas Bidói afirma que teve as suas contas bloqueadas. Não aparece como um professor que ultrapassaria esse limite de 8.000 que eu acabei de comentar.
Porém, tem uma situação aqui, e eu particularmente gostaria de entender se esse bloqueio tem a ver com isso. Eu gostaria que a gente levantasse se os outros professores que davam aula na educação estão na mesma situação que ele. Aliás, o senhor Caleb e o senhor Jair Rafael, eu sei que não, porque eles tinham 2 contratos. Agora, tem outros 2 professores que davam aula pela educação, eu não lembro quais são os nomes deles, mas se a gente puder levantar isso, se eles tinham contrato só pela educação ou se era pela educação e pela cultura. O senhor Lucas Guilherme, por exemplo, falou que lecionava em grupo de escola, no Unify. Gislene e Raul. E que ele acabava atuando nos projetos do Bolão. Outros professores que davam aula no Bolão recebiam pela cultura. E ele recebia pela educação. Como é que funciona essa questão? Então, eu pego o professor que recebe pela educação, coloco ele num espaço onde acontece a atividade da cultura. Veja, foi até uma pergunta que eu fiz a ele. E ele confirmou sobre essa questão de você condicionar uma coisa a outra. A gente precisa entender melhor isso. Trabalhar nas escolas municipais automaticamente obrigaria esses professores a também atuarem nos projetos do Bolão? Só vai trabalhar e receber pela educação se também colaborar ou prestar serviços no Bolão? Ele chegou a dizer que alguns dias saía para trabalhar às 7 da manhã e trabalhava até tarde da noite dando aulas. Então, entender como isso funcionava. E aí eu entro num ponto importante, que eu gostaria que contasse em ata, tá? Sobre uma possível ingerência da Secretaria de Cultura na Secretaria de Educação. Uma possível ingerência do secretário de Cultura sobre os recursos da educação. E se isso for comprovado, configura, no caso, uma improbidade administrativa? E aí, eu gostaria que os senhores tivessem paciência nesse momento, mas nós não tivemos reuniões recentemente. Eu gostaria muito de apresentar o relatório do senhor secretário, a oitiva do senhor secretário Sérgio José Fagundes Júnior, secretário de Educação, para poder justificar o meu pedido de convocação do secretário da Educação. Bom, vamos a ele. Olha, não vou lembrar se é desde 23 ou 24 que existem os músicos. Alguns músicos, se não me engano, são 5. Não sei se são 5 ou 6, que atuam nas escolas, fazendo aula de bandas. Até fazer desfile em 7 de setembro, até onde eu sei, eu nunca acompanhei pessoalmente uma aula da banda. Mas os diretores, pela orientação, inclusive que foi dada, tem a gestora dessas pessoas que trabalham e a fiscal, que é uma supervisora, para que todo mês eles tenham um controle de presença que é encaminhado e que aí essas notas que eles emitem têm que ser notas do serviço que eles prestaram nas escolas. Porque a Escola das Artes, como é prestado serviço nas escolas, entendo que por esse motivo que eu assine essas notas que são os seus professores que trabalham nas escolas. Olha, para te dizer a verdade, eu nunca me preocupei com a relação a qual a carga horária cada um fazia. Porque a orientação era que eles tivessem, independente da carga horária, se era 20 horas semanais, se era 30 horas semanais, por ser 5 professores, e eles dão aula em todas as turmas do ensino fundamental, então a gente tem em torno de 110 turmas de ensino fundamental, então eles teriam que dar, se eu não me engano, uma aula por semana em 110 turmas. Então esses 5 aí dividindo daria um pouco mais, em torno de 20 e 25 horas semanais. Talvez alguns mais, outros menos. Também não sei dizer cada um a quantidade de horas que dá. Mas seria isso. A média teria que ser essa. Porque eu lembro que vinham algumas notas que eram um pouco maiores. Então ele reconhece que algumas notas que ele assinou eram um pouco maiores. Outras eram um pouco menores. Então, na minha concepção, essas notas sempre foram conferidas com lista de presença, pelo menos deveria ser assim. Não sei se teve alguma inconsistência, não cheguei a conferir. Depois que a gente entregou que cada um
Perdão. Depois que a gente entregou, que cada um ia assim, diga. Olha, o próprio Tonhão chegou a comentar algumas vezes. A Eloá, inclusive, falou para mim agora que o Tonhão falava, olha, esse mês vai vir um pouquinho a mais, porque eles fizeram alguma coisa na Escola das Artes. Então, como eles tinham, olha só, um contrato na educação, acabava fazendo, e eu assim, se ele falava comigo, ele chegou a falar comigo no final do ano, principalmente, em 24, olha, agora tem o evento do Natal. Olha aí, senhor presidente, senhor relator. Olha, agora tem o evento do Natal. Então a gente está preparando o Natal. Alguns professores vão me ajudar e eu preciso deles. Em vez deles ficarem na educação, e assim eu não me opus, quem controlava mais essa questão da Escola das Artes era o Tonhão pessoalmente. Ele está dizendo aqui que ele tem consciência de que em alguns momentos professores que eram pagos pela educação participaram, por exemplo, ele fala aqui, do evento do Natal. Em que contexto isso acontece? Fica claro, o secretário de Cultura solicitava, ele ia lá e concordava, e liberava. Olha, eu não vou lembrar de cabeça, mas se não tem aula, se não teve aula, não era para ter. Talvez esteja falando do pagamento. Ou era para ter uma nota menor, mas eu não vou lembrar de cabeça agora se porventura essa nota foi o mesmo valor dos meses que não teve aula. Devolvendo dinheiro? Não, isso eu nunca ouvi falar. Não para mim, não. Nunca ninguém falou, olha, tá pagando a mais, tá tendo algum problema, nem a gestora, nem mesmo alguém da cultura, nunca ouvi falar isso. Ele foi chamado para uma segunda oitiva, onde ele diz o seguinte: as horas autorizadas estão acima das certificadas? Certo. Olha, provavelmente seja por aquilo que eu falei da outra vez, né? Que a Eloá me contou no dia que ela ia participar, que às vezes o Tonhão chegava e falava, olha, hoje tem mais porque eles participaram de um evento em tal lugar. Peraí, que evento em tal lugar é esse? Só para entender. Ah, vai ter o 7 de setembro. Teve mais. Então foi só pelo 7 de setembro ou outros eventos? Porque no 7 de setembro a gente até entende o vínculo com a educação, senhor presidente. Agora, outros eventos que não tem nada com a educação, ou eventos que foram prestados nas escolas e que não ficou claro aqui, é importante que a gente levante isso. Olha, esse mês eles tiveram mais porque, olha só o que ele diz aqui, bate, por exemplo, com o que o Jean Rafael falou, que ele fala da manutenção em instrumentos. Ele fala que muitas vezes ele montou o instrumento. O secretário diz aqui o seguinte, talvez seja por isso, porque a minha orientação... Perdão, deixa eu pegar a linha anterior. Olha, esse mês eles tiveram mais porque afinar instrumentos, consertar... Então ele reconhece que está pagando por coisas que não estão no contrato. Ele reconhece que ali entre eles havia ali um combinado em que essas horas prestadas para a manutenção de instrumentos, afinação, também gerariam pagamento. Então por que já não foi pensado um contrato desde o início que estabelecesse também esse tipo de serviço? Eu não sou especialista em contratos, então não sei se deveria ser uma outra pessoa, se seria muito mais burocrático fazer uma outra contratação, enfim. Mas ele diz aqui que tem consciência disso. A segunda oitiva do Sr. Sérgio. O que me diz... Vamos lá. Talvez seja por isso, porque a minha orientação era que pagasse o que fosse executado na educação, que seria o correto, né? Ele afirma que o correto seria pagar por apenas pelos serviços ligados à educação. Não, para mim não. Para mim não apresentava um relatório. O que me dizia é que os professores apresentavam para ele um relatório de atividades, um relatório dos professores, mas que ficava com o Tonhão. Como que alguém que assinou um contrato com a Secretaria de Educação, que estabelece ali uma série de prerrogativas, como que esse alguém presta contas para o secretário de uma outra pasta e não para a da pasta da educação? Então, eu estou pagando por algo que eu nem sei se está sendo executado ou não. Eu não posso garantir que ela enviava para enviar, mas eu não fazia o controle, porque tinha a gestora e fiscal do contrato. Era para enviar para a fiscal, porque é uma supervisora, que é fiscal.
que acompanha até mesmo o serviço prestado nas escolas, né? Junto com os diretores, então, era para vir para essa fiscal, para entregar para a gestora, para fazer a emissão das notas, né? Mas eu te confesso que eu não fiz pessoalmente, não fiz esse controle todo mês. Tudo bem, muitas demandas, mas preciso entender como que essa questão dos contratos da educação eram acompanhados pelo pessoal da educação. Ah, estão entregando? Está aí o relatório? Não. A Eloá é a gestora. A Eloá é a gestora, se eu não me engano, a fiscal é a Beatriz Baraça, que é uma supervisora. A Eloá comentou comigo também, como teve essa questão da oitiva, tudo, ela estava até nervosa por conta disso, eu falei, Eloá, mas não é para ter problema. Não entregaram para você as listas de presença e tudo? Ela falou, o Tonhão controlava, estava tudo certo. Eu pedi para a supervisora, que nem precisava me entregar. Aí eu falei, tinha que ter entregue todo mês para você, né? Tinha que chegar para você. Agora, eu acredito que as escolas tinham enviado para a supervisora as planilhas mensalmente mesmo, que talvez ela lá pediu para não entregar para ela em si. Eu verificava o valor das notas, né? Eu via que professores davam aula todos os meses. Então ele disse que verificava o valor das notas. Isso ele disse que verificava. Mas assim, eu não via algo incomum, porque os professores davam aula todos os meses. Nós vimos, por exemplo, aqui um professor que falou que teve dificuldades para ir, por exemplo, para se locomover para uma escola da zona rural. E eu até perguntei, nesses meses em que você acabou faltando na aula, houve algum desconto? E ele falou que não. Então, algumas eram um pouco mais altas, deveriam estar. Falei, bom, aqui com certeza a carga horária de cada um não é a mesma. Mas eu não conferi a planilha de frequência do professor e a nota. Eu vi o valor da nota e era mais ou menos aquele mesmo valor. Então não me opunha. Mas na minha concepção, isso estava sendo conferido. Olha, esse mês, vamos dizer, de novembro, quando aconteceu esse problema, que aí eu pedi para Eloá, falei, Eloá, tem todos os comprovantes aí, não tem? Do que os professores trabalham, tudo, porque provavelmente isso vai ter que ser apresentado, até antes de ser solicitado. Aí ela falou que tinha, né? Que ia ser separado tudo, e eu falei para ela, olha, eu quero saber. E ela falou, olha, não tem saldo, isso aqui é importante, senhor presidente. Olha, não tem saldo de contrato para pagar tudo. Falei, bom, tem que verificar então o que eles estão trabalhando. Se não tem mais saldo, isso foi em novembro, tá? Falei, se não tem mais saldo, então tem que avisar eles para parar de trabalhar, certo? Só para eu entender, quando ele disse que não tem mais saldo, então foi empenhado um valor lá no início do contrato, e aí, na medida que os pagamentos foram acontecendo, ele foi consumindo partes desse valor total, de modo que chega em novembro e não tem mais o que pagar. Então, pode ter acontecido aqui erro na questão da gestão desse contrato. A gente precisa fazer com que tenha dinheiro suficiente para pagar até dezembro, mas chega antes disso e já não tem dinheiro suficiente, tá? E ele afirmou que verificou em alguns pagamentos que os valores variavam, mas não foi atrás. Falei, se não tem mais saldo, então tem que avisar eles para parar de trabalhar, certo? Para de trabalhar e o que eles trabalharam até agora, fazer o pagamento. E se porventura alguma coisa passou, não tem o que fazer, porque eles não deveriam ter ficado as horas a mais do que eles têm de saldo de contrato e de saldo de empenho. Aí eu dei a demanda para que ela avisasse cada professor. Falei, olha, avisa cada professor que é para parar de trabalhar. E aí agora em dezembro eu fui inclusive surpreendido porque o Tonhão me ligou e falou, olha, Sérgio, os professores da Escola das Artes estão tocando nas formaturas, estão fazendo o trabalho das escolas e tal. Falei, mas pelo que eu sei, não tem mais saldo de contrato. Não é para eles continuarem trabalhando. Então, só para a gente entender, será que teve professores que foram chamados para tocar esses eventos de formatura, tocaram e não receberam? Se foram chamados pela Secretaria de Educação ou pela Secretaria de Cultura? Porque o que o Sérgio está descrevendo aqui são coisas que ele ouviu do secretário de Cultura. O secretário de Cultura diz, mas olha, os professores estão tocando nas formaturas. Mas espera aí, quem organiza as formaturas não é educação? É tudo muito confuso. No mínimo confuso, para não dizer irregular. E aí, assim, já percebeu que tem um erro? Vai continuar errado?
tem que ficar errado, certo? Então, a partir de agora, desse mês de novembro e dezembro, com certeza foi verificado as horas dos professores do que eles trabalharam. Agora, no final de novembro, depois dessa questão do que aconteceu, esse problema de que verificaram que estavam sendo pagos, né? Fiquei sabendo que estava tendo problema na Escola das Artes. Mas Escola das Artes não envolve também educação? Os 4 mil alunos da Escola das Artes não abrangem também das escolas? Parece que é uma coisa muito solta e largada no contexto em que se falava que eram mais de 4 mil alunos da Escola das Artes. Fiquei sabendo que estava tendo problema na escola e aí eu falei para ela lá pegar os relatórios. E agora em dezembro, na verdade, você fala que a situação aquele que estava mais, isso exatamente, que estava mais foi agora em dezembro, né? Quando fez o levantamento que passou. Fiquei sabendo agora. Algum contrato da educação? Você fala os professores da educação em relação à Escola das Artes, é isso mesmo? Não, eu falei com ela lá. Foi isso que eu falei em dezembro. Eu falei, olha, não pode pagar nota sem conferir as listas de presença dos professores. Porém, ouvimos aqui de um professor em que ficou claro que não foi verificada a lista de presença. Ele disse que faltou e recebeu a mesma coisa. Não, eu comuniquei verbalmente com ela lá que a gestora do contrato que não poderia passar nenhuma nota sem conferir a lista de presença. E que se, por exemplo, o professor não trabalhou no mês, então esse mês ele não vai receber. Ah, o professor trabalhou 10 horas porque ele teve uma falta. Não tem comprovado, ou mesmo que ele tenha ido, mas se não tiver comprovado que ele foi, não é para pagar. Tem que ter a lista de presença. Porque a gente já tem credenciamento na educação de professores para substituição, que não é da cultura. E esse credenciamento é feito, vem a lista de presença todo mês. O Reinaldo, que faz o levantamento lá, que faz o controle, às vezes chega até atrasado. Ah, chegou um da escola capital, que veio fora do prazo. Aí a gente fica em contato com a escola para avisar que não pode. Então, esse é o rito comum. O da Escola das Artes era uma coisa muito menor. Eram 5 professores. Então, para mim, isso estava assim, da mesma forma que acontece com o nosso credenciamento. Só que o credenciamento dos professores da educação não passa pela EUA. São outras pessoas, outro supervisor. Aí fala da questão da merenda. E aí agora, aqui no final, olha, pelo que ela me contou até, né, de que às vezes o Tonhão chegava e falava que ia ter horas a mais por conta de alguma coisa. Então, eu não vou lembrar exatamente qual motivo, mas sempre tinha algum motivo, né, pelo que ela me contou. Então acredito que sim, acredito que não, eu acho que não, eu nunca. A única coisa que eu ouvi agora foi que ela falou que o Tonhão explicava os motivos de que algum mês tinha um valor maior. Não sei se eram alguns, se eram todos, mas em nenhum momento eu ouvi dizer assim, olha, foi ordem de tal pessoa do gabinete ou prefeito. Imagina, nunca se mencionou o nome de ninguém, além da Secretaria de Cultura, nem mesmo alguém a mais das Secretarias de Cultura. Olha, o Renan avisou, ou tal pessoa avisou. Quem controla lá? Isso de perto, que muitas vezes já teve reunião até com os servidores para alinhar essa questão. Mas não para falar de horas, né? De que foi mais ou menos era o Tonhão, porque ele mesmo controlava isso de perto. E aí o final, tá? Para finalizar. Mas pelo que eu tive conhecimento, foi só eu lá que disse que o Tonhão avisava que tinha uma, não sei nem dizer, quantidade de horas a mais. Se eram 5, se eram 10, por conta de motivos de participação em evento ou de consertar instrumentos, de fazer algum trabalho, que não deixa claro qual, além da oficina, que segundo o que ele me falou e o que ele disse para ela, é que era necessário para que no dia da oficina, senhor presidente, a gente precisa entender que oficina é essa, tá? Estivesse tudo correto para funcionar. Essas 500 horas que você está me dizendo, é o que tem lista de presença? Isso mesmo. Ou é o que foi pago? Foi em torno de 50% a mais, então, comprovado com lista de presença. É muita coisa. O 5 da educação, ele vai se demonstrando surpreso. Uma nota pagaria o ano inteiro, mas não, porque assim, eu lembro que não teve nota que passou de 6 mil e pouco. O senhor Jair Rafael, o senhor Caleb, recebiam também pela cultura. E somados esses pagamentos, em alguns meses, nós temos aí 11 mil, 12 mil reais. Então a gente precisa compreender se, para não estourar os 8.400 que seria o limite, foi feito esses 2 contratos. Porque a gente está falando aqui de personagens
que ainda não ficou claro se repassaram valores ou não. E aí, para encerrar, a parte que me chamou muito a atenção. Meu Deus, fala dele, meu Deus do céu, não é possível. Mas não tem comprovação de que ele trabalhou esse Nossa Senhora. Ô louco, nossa, é grave mesmo. É muito mais grave do que eu pensava. Porque não é possível que uma pessoa teve. Até que você falou do Alex. Do Alex foi 50%. Convocaram o senhor Alex. Do Alex foi 50%. É muita coisa. Agora, desse professor aí, eles não citam qual. Eu não vi o vídeo. Talvez pelo vídeo fique claro qual seria o professor. Desse professor aí, ele praticamente não trabalhou e recebeu todo mês igual. Ave Maria. Meu Deus do céu. Gente, Jesus amado. Eu não imaginava que tivesse uma diferença tão grande. Aí lá comentou comigo agora, esses dias, o que eu já te falei. Mas a pessoa praticamente não trabalhou e recebeu. Isso não podia acontecer de jeito nenhum. Palavras do secretário de Educação. Até peço desculpas pelo tempo que eu levei para ler tudo isso, mas eu gostaria de reforçar, senhor presidente, eu fiz essa solicitação de maneira informal, até porque a nossa reunião foi uma conversa informal. Eu gostaria que constasse em ata, que eu estou solicitando pelas questões apresentadas aqui na própria oitiva do senhor secretário, a convocação do senhor secretário de Educação, senhor Sérgio, e a convocação da gestora e fiscal de contrato. Eu acho que a Beatriz Pelas são fiscais, o gestor é o secretário. Eu acho que não. Será que vai colocar o presidente nessa instância? Ah, não, sim, mas é uma outra deliberação. Quem que é esse Alex aí? Ele cita aqui como um professor. Alex? Pelo lado. Talvez eles tenham falado aqui o apelido, senhor presidente. Eu não me recordo esse nome aí nos autos. Né? São 5 professores que recebiam pela escola, pela cultura, mas que trabalhavam dentro do guarda-chuva da Escola das Artes. Então é o secretário de Educação e das servidoras Eloá e Beatriz. Sim. Peraí, tem que deliberar isso aí, John. Não, eu estou pedindo que conste em ata. Quantos tem lá? E, se possível, o secretário de Educação Política. Eu não sei se o senhor quer deliberar tudo no final ou se já quer deliberar agora. Você tem mais alguma coisa aí, cara? Tem. Não sei se vocês querem comentar sobre esse trecho. Porque nós, na verdade, senhor presidente, esse material chegou até a nossa comissão no começo de abril. E a leitura que foi feita desse relatório foi uma leitura individual. Claro que o relatório é muito extenso, né? É difícil os três se reunirem para fazer a leitura completa, ainda que eu acho que seria interessante, mas eu não sei o que os senhores acham sobre esse texto que nós acabamos de ler. Eu, particularmente, acho que é gravíssimo e consta aqui uma série de irregularidades que a gente precisa apurar. Então, não sei se vocês querem se manifestar ou se o senhor já vai colocar para a gente deliberar. Eu sugiro que faça a convocação das duas fiscais, primeiramente, depois a gente delibera a respeito do secretário baseado na oitiva das duas fiscais de contrato, que antes de chegar para o secretário tem as fiscais que intermediam a questão desses pagamentos aí. Então vamos deliberar a oitiva por dia. Deixa eu só colocar uma questão rapidamente, senhor presidente. Nós estamos aqui diante de falas do secretário de Educação. É diferente de como você colocou agora há pouco. Ah, mas eu ouvi falar. Ouvi falar não é prova. Ah, mas alguém comentou. Senhor presidente, nós combinamos que nós começaríamos as oitivas a partir do momento em que os relatórios chegassem e a partir do momento que nós tivéssemos a possibilidade de levantar informações que constam aqui. Várias perguntas que o senhor presidente, o senhor relator fizeram, e eu vou me colocar nisso também, várias das nossas perguntas foram feitas com base no que está aqui no relatório. Então, eu entendo que nós já estabelecemos qual é o critério de trabalho da nossa CPI, que o relatório
servirá também para justificar algumas convocações. Eu estou fazendo aqui politicagem, eu estou aqui, senhor presidente, justificando com falas onde o secretário usa expressões como isso é grave. Última frase, isso não podia acontecer de jeito nenhum. Eu não estou inventando, senhor presidente, está aqui. Não estou falando para você que não vai convocar o secretário, mas primeiro vamos convocar as fiscais do contrato, aí se houver necessidade, a gente pega e convoca ele. A oitiva já indica essa necessidade, senhor presidente. Então, Rafael... O depoimento... Então, por que serve o depoimento, senhor presidente? Os depoimentos que as fiscais vão dar, né, as fiscais do contrato dele lá, que daí a gente vai analisar isso. Senhor presidente, com todo respeito, as fiscais também participaram das oitivas. Eu não quero tomar o tempo de vocês fazendo a leitura das oitivas das fiscais, mas eu tenho certeza que o senhor presidente já fez a leitura das oitivas da senhora Eloá e da senhora Beatriz. Daí a gente vai confrontar o que ela falou lá e fazer essas perguntas relacionadas aí à secretaria. E posteriormente, havendo a necessidade, a gente convoca o secretário. A necessidade já se comprova, pelo que eu acabei de ler, senhor presidente. Então, eu estou deliberando. Então, quer colocar em votação? Eu quero colocar em votação. Eu quero que conste em ato, inclusive. Oi? Flavinho desceu. Seria pro dia 14, ou das duas? Isso. Como que a gente vai avançar nessa questão sem ouvir o responsável pela pasta, senhor presidente? Não, eu tô calmo. A nossa CPI se encerra dia 26 de junho. A gente tem a oportunidade de no mesmo dia, já, enfim, eliminar essas eventuais dúvidas e pendências em relação a essa possível... Isso é muito grave, senhor presidente. Eu acabei de perguntar e foi dito que, se comprovado, é improbidade administrativa. Mas calma, a gente vai... Senhor presidente. Posso só perguntar uma coisa também? Da coisa que eu estava por na reunião. O Felipe, ele não veio na oitiva dele. Vai voltar a intimar ele? Vamos tentar de novo, né? Fazer uma tentativa. No dia 14 também? Pode ser? Aí delibera também isso. Ele vai ter 3... dificuldade, porque o advogado dele já... Ele já tem uma procuração para advogado, a gente vai intimar para advogado. Ele vai chamar a pessoa do próprio advogado. Rafael, Oi? uma avaliação, vocês tinham comentado comigo. Renan e Vitor. Não, acho que é um ponto pra gente resolver também. Mas, Rafael, você aceita também a do Felipe? Sim. A gente aceita, então vou colocar do Felipe dia 14 também. Aí já vai ter... Com ele vai ser o 4. Se aceitar da Eloy da Beatriz 4. Já tem. Eu ainda não entendi onde eu estou me antecipando em sugerir a convocação do senhor secretário de educação. Calma. Senhor presidente, Vamos por partes. só para compreender, senhor presidente, Vamos por partes. Calma. mas eu apresentei aqui todo um relato, são 2 oitivas. A própria comissão chamou o senhor secretário 2 vezes. Calma. Não, eu estou calmo, senhor presidente, eu gostaria de entender qual é o critério. Se houver necessidade, vai ser chamado. Mas já existe a necessidade, senhor presidente. Não, a necessidade, por enquanto, é política, né? É política. Que eu tô O que entendendo. tem de política aqui? Até chegar no alto escalão da O que prefeitura, tem? a gente vai analisar o nexo causal que eu já falei. Senhor presidente, Se alguém falar que senhor presidente, ele é o que tem de responsável, política aqui? que ele é responsável, culpado por algo, aí sim. Ele é responsável por ser o salvaguarda do orçamento da educação. Sim, mas qual o nexo causal de que ele pagou alguma coisa irregularmente aí? Você tá entendendo? Então calma, vamos ouvir a... Senhor presidente, Ó, vamos deliberar. senhor presidente, ele fala aqui de um professor, diz assim, ó, foi em torno de 50% a mais, então, comprovado com lista de presença, é muita coisa. Ele fala assim, ó, ele diz que uma nota pagaria o ano inteiro. Não, porque assim eu lembro que não teve nota que passou de 6 mil e pouco no total do ano. Meu Deus do céu, não é possível. Ele é o gestor desse contrato, é ele que libera os pagamentos, senhor presidente. Passa pelas fiscais primeiro. Nós estamos aqui diante, mas ele diz que em vários momentos ele via que os valores eram a mais.
Então, a gente... Ele diz que em vários momentos o secretário de Cultura Tá, ó. repassava a ele informações para poder justificar por que alguns valores eram a mais, e ele diz que não foi atrás para verificar, sendo que ele era o gestor do contrato. Não tem política aqui. Não tem política aqui. Tem uma questão de transparência. Tem uma questão de uma possível irregularidade. Se não tem irregularidade nenhuma, inclusive, senhor presidente, convoque como testemunha. Convoque como testemunha. Ó, vamos convocar as fiscais primeiro, depois, havendo a necessidade... vai ser- Essa necessidade já existe. Mas deixa elas Você virem. sabe, senhor presidente. Deixa elas O virem. senhor está colocando sua conta em risco Como que aqui. eu sei? Porque você acabou de ouvir. Vamos analisar as fiscais primeiro. Senhor presidente, senhor Quer presidente, deliberar? Vamos deliberar a votação. senhor, eu quero encerrar essa nossa... Vai ser encerrado. Essa nossa conversa na sobre minha esse opinião, ponto. na minha opinião, vai ser chamada as fiscais primeiro, havendo a necessidade, por que não, secretário? Senhor presidente, você está colocando a sua conta em risco e a nossa Não CPI em colocando risco. risco, não. Você está colocando Quem sim. está colocando é o seu grupo político. Não, que grupo É. político, senhor Olha presidente? lá seu grupo lá. Que grupo político, Tá senhor aí, tá aí presidente? fazendo corte, olha lá. Senhor Os presidente, cortinhos senhor pra presidente. atrapalhar. Senhor presidente, essa é a decisão final dessa CPI? Primeiramente, nós vamos convocar as fiscais, baseado no depoimento delas. Se houver o nexo causal, que eu estou falando desde o começo aqui, ele será convocado. Você está entendendo? Eu gostaria que É o que eu colocasse... estou falando. É ligar uma coisa sempre com a outra. Eu gostaria- Não adianta, daqui a pouco você vai convocar o presidente da República por O achar presidente que da ele... República não é citado aqui, senhor presidente, Não, nem estou foi dando chamado para exemplo. oitiva. Estou dando exemplo. É um exemplo. Entendeu? Em algum momento eu solicitei a convocação de alguém, inclusive todas as convocações que eu sugeri, eu justifiquei em reunião. Algumas convocações que vocês sugeriram, foi sugerido em grupo de WhatsApp e eu dei ok, mas não se justificou. Ó, vamos chamar, eu não vou citar nomes aqui para não prejudicar, mas vamos chamar fulano ou ciclano por causa disso, isso. E a minha postura, em nome da transparência, sempre foi: o vereador Flávio vai poder confirmar ou não. Senhor Flávio, eu não vou dizer quais oitivas o senhor sugeriu, mas prontamente eu concordei. Inclusive teve um dia que o presidente falou: então, vamos chamar esses nomes. E eu ainda falei assim: não, mas tinha pedido um outro nome, que foi você que comentou. Eu ainda considerei algo que você tinha falado antes que o presidente tinha esquecido, em respeito àquilo que vocês trouxeram para essa CPI. Nós não estamos usando os mesmos critérios aqui para as convocações. Todas eu justifico, nem todas vocês justificaram e eu concordei. E aqui tem uma justificativa que indica aqui uma possível irregularidade. Para mim, essa comissão está prevaricando em relação a isso. E essa decisão, Prevaricando se eu dissesse que não na ia minha convocar. opinião, Na sua opinião. na minha opinião, Se eu dissesse isso aqui é prevaricação. Se eu dissesse Se a gente não vai atrás, Escuta, se eu dissesse que não iria ser convocado de maneira alguma, daí sim é prevaricação. Eu estou dizendo que a gente vai ouvir as fiscais do contrato primeiro, havendo um nexo causal que eu estou falando desde o início, ele será convocado. vários foram convocados aqui sem nexo causal. Não, mas E aí o secretário não pode ser. você tem que ter um certo cuidado. porque, Certo assim, cuidado, um certo cuidado, porque aqui há também um fator político, né? Se isso depender- não podia acontecer de jeito nenhum. eu já São palavras li dele. as antigas, tá? Que política que tem aqui? Então eu delibero aí a oitiva das fiscais, Diana, e posteriormente aí a gente, havendo necessidade, vamos convocar o secretário. Pode constar em ata. E eu gostaria que constasse em ata também que eu solicitei várias vezes, com base na leitura do relatório, que o secretário de Educação fosse convocado, tá? E que o relatório é claro em relação a uma possível irregularidade que precisa, na minha opinião, ser investigada por essa CPI, tá? Assim, digamos, ele leu todo o texto e deixou claro que é muito importante a informação do secretário para dar as explicações do Ô Diogo, o pessoal está escrevendo aqui, será que dá para você... O pessoal está deliberando ali, ó. Ai, que jeito que vai fazer Senhor alguma... presidente, é lamentável. Lamentável mesmo, lamentável esse grupo seu. Só tumultua toda a sessão da Câmara. Lamentável, senhor presidente. É lamentável que eu falo. Mas vamos lá. Dizer que o presidente foi contra a convocação do senhor Sérgio não é uma mentira, tá? Não sou contra.
Não. Vamos Dizer que o analisar. presidente não aceitou. Não, isso aí você não Vamos deve lá falar. então. Dizer que o presidente não aceitou Nesse no dia momento, de hoje a convocação nesse do momento, senhor Sérgio, a mesmo mesa. diante daquilo que foi apresentado, não é uma mentira. Coisa. Ah, isso aqui não vai com esses caras aí, ó. Deixa eu só avançar a bola aí. Só que lacrar, cara. A intenção dele é lacrar essa CPI. As margens. Esse conhecimento, convenção, verdade, né? Uma máscara. Continua, Rafael, por gentileza. Tá, gente, escolher. Ah, Não sou tão rápido assim. Tá, lê por gentileza o que foi colocado aí. Jovem, vou arrumando português aqui. Só a partir desse final, né? É, o que ele falou aí pra colocar. O presidente aceitou a intimação dos servidores Eloá e Beatriz para as oitivas a serem realizadas no dia 14 do 5, deixando o secretário Sérgio para deliberar futuramente sua intimação. Por outro lado, o vereador Rafael discorda desse posicionamento, pois entende que a necessidade de ouvir o secretário Sérgio já existe. O presidente e o vereador Rafael Mendes aceitaram a sugestão da equipe técnica para intimar novamente o senhor Felipe, o qual não compareceu na oitiva do dia 16 do 4. Após passou-se a deliberação sobre a intimação do secretário de Educação para o dia 14 de 5 de 2026, ou para a deliberação posterior, caso haja necessidade. Por fim, o presidente deliberou que para as oitivas do dia 14 do 5 serão intimados somente as servidoras Eloá e Beatriz para oitivas, deixando o secretário Sérgio para deliberar futuramente sua intimação, caso exista necessidade. O vereador Rafael solicita que conste em ata. De acordo? Oi? De acordo? É, e só consta de novo, novamente, em ata que o pessoal está fazendo corte das falas, que a eventual publicação é de responsabilidade dos mesmos e não dessa CPI, por gentileza. Pode mencionar aí que um é vereador, que é o Diogo, que está aqui, ele está filmando e fazendo cortes, e aí é de responsabilidade dele esses cortes na rede social. E que é de responsabilidade do presidente dessa comissão a não convocação do secretário Sérgio para a semana que vem. Bom, tá batendo palma na frente. Ó, se você continuar com isso aí, você vai ter que sair daqui do plenário. Porque toda vez tem que chamar a atenção sua, cara. Você não pode se manifestar, o doutor sentou aqui, tá ouvindo aqui a todas, e você sempre do mesmo jeito. Vamos lá, tem que ficar doutor e corrigir o cara. Será que você não... Pô, é difícil, né? Porque ele tá novo ainda, ele tá na juventude. A idade Faz igual o doutor aqui, ó, que tá acompanhando aqui, né? No momento ele... Na sua postura, ó. Sua idade também, meu Bruno. Primeiro 42 anos na vida é complicado. Né? vereador, você está falando de postura, o senhor é relator. Você está com o caderno aberto aí, está anotando as coisas, vai dar um trabalho fazer esse relatório depois. Eu tenho que provar. Vai dar um maior trabalho depois para fazer esse relatório. Exatamente. Nunca traz um caderno, nunca traz uma anotação, nunca traz nada. Só as perguntas das oitivas. Mais nada. Nunca trazeu nenhum fato novo, sabe? Nada. E ainda falou que eu não trabalho. E ainda me ofendeu falando que eu não trabalho. Fazendo no celular, né? Eu acho que o senhor não conhece. Resolveu falar no Eu microfone. acho que o senhor perde muito tempo latrando na internet e não sabe, né? É. Existe bloco de notas. Olha com a minha lacração. Eu fiz uma denúncia aqui no dia 17, falando que o professor da Escola das Artes estava recebendo mais de 13 mil. No final de semana seguinte, o senhor estava lá no bolão, tirando foto com esses professores, enquanto você recebia troféu. Então, nem te preservar te preservam. Eles sabiam que o secretário seria exonerado aquela semana e nem te preservar te preservam. Então o senhor está acusando que eu sabia de alguma coisa? Não, eu estou dizendo que nem te preservar eles te preservam. Deixa que alguém... Te mandaram lá para receber troféu, ao lado das pessoas que seriam exoneradas na mesma semana. Nem te preservar te preservam. Se continuar, Você acha que alguém está preocupado com você? Eu vou encerrar a sessão. Porque
tá fugindo do O controle senhor aí. estava lacrando na internet, a gente estava trabalhando. Senhor presidente, eu tô sendo ofendido. O senhor foge Essa da sessão tá regra encerrada Eu tô sendo por hoje. ofendido. Tá encerrada a sessão. Não tem condições. O senhor foge Tá encerrado. Eu tô sendo ofendido. Aí, por conveniência, o senhor encerra a sessão. O senhor Tá. foge do trabalho. Senhor Tá. filho do Lula. O senhor vai encerrar a sessão, sendo que a gente tem outras deliberações para fazer? Vou encerrar a bagunça que tá aí. Que bagunça, senhor presidente. Aqui você, o rapaz do seu partido aí, Você, presidente, coloca a ordem aqui. Alguém está atrapalhando aqui? Assim. você tem que colocar a ordem, pedir pra ele ficar. Não, Senhor presidente, não tá encerrada a sessão. senhor presidente, foi denunciado na semana passada, foi falado aqui, sobre um bingo em que não houve prestação de contas. Virar briga política também. Que briga política, senhor presidente? Aí que você fez aí agora? Eu fui acusado aqui de alguém que está lacrando e não trabalhando. Você acusou o membro da CPI. Não, eu falei que as pessoas mandaram ele receber, entregar troféus ao lado de pessoas que na mesma semana seriam exoneradas. Eu falei que nem te preservar te preserva. Que nem te preservar te Ninguém preserva. sabia disso. Tá? Você está acusando que as pessoas então Nem sabiam. te preservar te preserva. Eu tô falando que ninguém te preserva. É só isso que eu tô falando. Alguém preserva o senhor? É só isso que eu tô falando. Não, você tá arrumando a ata agora. Tem clima pra continuar essa coisa. É a sessão aí. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Exatamente, a vergonha. Tem denúncia de bingo que não houve prestação de contas. Tem denúncia que saiu na capa do jornal, que se não é do interesse da CPI, eu não sei de quem O é. jornal só fala de vocês. É só contra a administração. O jornal mais cientista do mundo. Eu tô falando de jornal que só fala de vocês? Esse jornal tribuna. Eu tô falando de jornal que só fala de vocês? Só falta colocar a bandeira do PT aí, o jornal tem poder de Essa é outra questão. O senhor é presidente dessa CPI. Certo? Mas eu encerrei devido ao clima pesado que tá aí. Que clima De pesado. acusações. Todos nós somos adultos aqui. Não, Que clima pesado. CPI é pra investigar, não é pra bater boca. Vocês estão falando. Denúncia de bingo sem prestação de contas. A gente não conseguiu avançar nisso. Mas que jeito você quer que avance? Senta aqui e a gente avança. Não é dessa forma do jeito que vocês estão fazendo. Senta aqui e a gente avança. Isso aqui já começou errado. Isso aqui já começou errado. Acusando Não tem protocolo de trabalho. Vai começar a reunião. Não dá nem início à reunião. Ah, você não quer falar aí, vereador? Então fala. Você solicitou ser presidente. Você solicitou ser presidente. Agora você está acusando, cara. Eu não tô de brincadeira. Eu não tô de brincadeira. Você tinha que falar. Essa CPI não anda. Essa CPI não anda. Essa CPI não anda. O que você tem que falar que o membro da CPI foi tirar foto, não sei com quem nós estamos Exatamente. Eu tô metidos. falando que nem preservar o vereador de vocês, eles Você preservam. está acusando o membro da Exatamente. CPI. Eu tô dizendo que o seu grupo poderia muito bem preservar o jovem vereador e nem isso eles fazem questão de É a mesma fazer. coisa a gente falar do seu bloquinho que participa do carnaval e recebe dinheiro da prefeitura. Participa, É certo. credenciado, É certo. credenciado. Mas isso todo mundo sabe. Mas você está fazendo denúncia vazia, entendeu? É a mesma coisa que eu fizer isso daí com você. Você já recebeu dinheiro da prefeitura para se apresentar? Já ou não? Desde 2013 eu me apresento, Isso é uma- participando dos credenciamentos E da você prefeitura. recebe? Você pega dinheiro da prefeitura? Desde o ano passado não. Ah, É só pegar os relatórios de pagamento dos meus blocos. Você quer jogar baixo igual o seu jogo? O que eu falei é que podiam muito bem te preservar. Mas eu nem sabia. É uma acusação que até então ninguém Podiam te sabia. preservar. Eles sabiam. Mas então você está falando Ele que você sabia. sabia que acontecia esses escândalos aí, né? Não, que eles sabiam que naquela semana eles seriam exonerados. Flávio, Eles não precisavam ter te empurrado lá. Mas ninguém me empurrou. No festival de Ninguém me empurrou. Poderiam muito bem falar, não vai. Não, a gente Não tá vai. falando da Ana, a gente tá falando Não da vai. Marinho, que é uma coisa que movimentava. Agora não vem falar que eu tô aqui pra lacrar. Não, você tá aqui pra lacrar. Não vem falar. Confirma na Você sua falou cara, que eu não cara. trabalho. O senhor tá aqui pra lacrar. Você falou que eu não trabalho. Exatamente. Aqui, ó. A Exatamente. pauta que eu trouxe pra reunião de hoje. O que você trouxe pra reunião de hoje? Exatamente. Não vem falar que eu não Só você trabalho. fala. Não. Só você- Eu tô falando Exatamente, de a gente mim. tem conjunto. Eu falo de mim. vereador. Não estamos em conjunto. Que conjunto? Então, beleza, não tem conjunto. Que conjunto é esse? Perfeito. Que conjunto é esse? Aí que engraçado que o vereador mostrou o jornal Tribuna, o jornal Também mais petista de Amparo. Estamos em conjunto? Com certeza. Se é o jornal mais petista de Amparo, por que a prefeitura também anuncia na tribuna? Isso daí é problema deles. Eu tô falando, eu afirmo que o jornal Tribuna é um jornal petista. Só falta colocar o Lula aí. Se estamos aqui, tá certo, se estamos aqui em conjunto, vamos convocar como testemunha o secretário de O Educação. secretário de Educação vai ser convocado no momento certo. O presidente deixou isso claro, mas o senhor... Quando a prefeitura achar que tem que ser convocado, se ela achar, aí a gente você estava te convoca. acusando o quê? Que
que a prefeitura. O que você acusou? Exatamente o que você. Então você vai ter que provar isso aí, viu? Você vai ter que provar. O vereador Rafael acabou de falar aqui que é a prefeitura que está comandando as decisões da CPI. Você acabou de falar que a prefeitura que determina, né? Leve o seu jornal de tribuna, por favor, vereador. Vou deixar, se nem eu vou postar em ata isso aí, senão vai complicar você. Não, confiado. Não, já tinha encerrado. Se for constado de interpretação. Oi? Se for constado de interpretação. Não, exatamente, isso que eu tô falando. Não, vai encerrar. Aprende aí a trabalhar, amigo. Aprende aí, viu? Aprende aí, amigo. Como que é? Tem 43 anos nas costas que agir como cliente. Bravo, vereador Diogo. Já teve dois. Já terminou? Aqui, gente, ó, o vereador Diogo Pereira aqui, ó, com 43 anos nas costas, nunca teve um trabalho registrado e age igual uma criança não. O que você acha, vereador? É legal, Diogo. Olha ali, ó. Mas é bom. Você votou contra? Eu não sei se vocês estão falando. Mas a minha votação não em desenho de novembro, é a chance que você tem de você conseguir. O negócio vai mudar. Não vai ser responsabilidade deles. Mas do jeito que você quer. Do jeito que os seus aí quer. Esse rapaz aí, ele toda sessão vem tumultuado. Você não percebeu que ele está trabalhando? Quando ele não está aqui, então beleza. Aí o cara chega, começa a falar, dá risada, atrapalha tudo. Essa é risada. Não deu, João. Não dei risada. Risada não dei. Não, para, porra. Eu fiz uma única coisa. Perde tempo. Não perde tempo. Não perde tempo. Eu fiz um monte de vídeo. Então você está perdendo tempo. Na primeira vez que você viu, você virou para mim e falou que tem um colega que chama Victor. Você tem movimento, mas aqui ó. Eu não sei o que você escolheu. Eu não sei. O cara era presidente. Você veio falar com você do mercado. O cara era presidente. No final, Rafael, custa você não, Deus, deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. Custa você aceitar a deliberação dos membros? Calma, às vezes você chama, mas calma. A gente tá falando de altos calão da prefeitura, mas tem calma com isso aí. Daqui a pouco você vai começar a querer chamar as pessoas aqui, contar com você. Bastante. Bem mais não, você é conselheiro, bem mais. Então, tem mais isso, né? Tem mais de você, tem mais de rapaz lá. Cara, você realmente ama ele. Não, é ele que me ama. Ele deve amar. Até hoje o racismo, Tudo aqui que eu venho o falar. preconceito que ele fez ali, vocês não falam nada. A cidade inteira fala do preconceito dele, menos vocês. Que é de esquerda. Sim, já que vocês não tomam providência. Aí a gente entra também. Eu vou postar a figurinha. Porque a figurinha quem vai dizer que o que é a figurinha? A figurinha não é a figurinha. Para tirar sarro, a pessoa que é esquerdista que não momento fala nada. Né?
Então, mas quem tava lá defendendo a esquerda, por isso que a figurinha foi. E a figurinha tá no site da cara. Não fui eu que fiz. Eu sou muito óbvio. E tudo que eu falo numa conversa reservada, se tiver que guardar pra mim, eu guardo. Não sou igual esse cara. Ele, tudo que fala, ele vem pra cá e abre a boca no trombone e fala um monte de besteira. Eu me dirigi a palavra do senhor, só fez os vídeos. Eu te conheço, cara. Você tem direito de fazer vídeo. Vocês não conseguem segurar. Aceita a deliberação. Se for necessário, vai chamar. Por que fazer? O que eu falei é o seguinte. A gente tava lá com a... O que quer? A gente tava com a Palombo. Você quer que eu assista um vídeo? A gente já tava com o Palombo lá. Eu vi. O ser humano é passivo de emoções. A partir do momento que você começa a falar um monte de coisa, você começa a atingir nossa, o seu membro lá, Rafael, tá uma coisa, explodiu, não comprou a mina, tirou foto, não sei o que, tá com vocês não têm que falar. Vocês têm que saber, eu gosto de direito de questionar o andamento. Eu não estou passando mal. Eu não estou aqui para passar o primeiro. Só não tenho experiência, porque aqui você vai lá no Instagram e assiste o vídeo. a série deixou, mas eu não estou esperando ninguém. E aquele dia que você falou no prevaricando? Pergunta pro doutor aí, o que é isso aí? No vídeo, Ele veio prevaricando. Aquele dia você falou prevaricando. Você falou que prevaricando. Tá certo, você também é. Não dá pra conversar com você. Eu também recebo várias perguntas. Isso faz mal. Mas eu falei alguma coisa de CPI? Não. Ele associou com a CPI, meu irmão. Foi, o vídeo dele foi associado. Foi sim. Nada. Foi. Assiste lá. Mas não de prevaricação, você veio o vídeo. Não. Os erros de prevaricação? Não, você associou a questão da CPI de vídeo. Fala que eu vi prevaricando. Foi. Assiste lá. Foi, assiste lá. Não tinha CPI ainda. Tinha já o risco da De falou que tinha acusação de vereadores. Como você acusa uma pessoa sem credibilidade? Mas essa, a sua fala foi muito grande. Oi? A sua fala foi muito grande. As denúncias chegam pra gente com inclusive como vereador. Sim. Você na condição de vereador, se a gente Falou ele. denúncia pra mim. Você chegou a denúncia, você não fez nada, não. Como fez? Todo que chegou foi apurado. Foi? Não. Pode chamar ali. Então, o que eu falei, eu assino embaixo. Todas as denúncias que chegaram, eu averiguei. Tomei providência. Naquele dia você falou isso. Foi associada à prevaricação. Mas não só isso. O senhor só defende um lado. Naquele dia você Eu falou acho isso. que vai defender o partido do senhor. Naquele dia você falou isso. Entendeu? Aqui pode se vocês agrediram aqui, você não está falando que é mentira. Fala, não, foi legítimo defesa. Naquele dia você não falou isso. Só falar qualquer coisa. O cara não. Entendeu? E do Flamengo, ou você não ouviu, não foi interpretado. O que, na boa, ninguém trabalha com ninguém. O que o vereador falou? Flamengo, não te preservaram, porque eles já sabiam que você Já falou que ele vai tirar foto com fulano e tal, que associando o membro da CPI. Deixa eu falar, já falou. O que falou? Não te preservaram, por quê? Já tinha oitiva, já tinha as provas, já sabia que ia exonerar, e vão lá e convidam o cara para tirar foto com os caras que iam ser exonerados, que já está a rolar com o processo. Tá, não é algo sigiloso. Não é algo sigiloso. Como você vai? A prefeitura já sabia. O secretário já sabia também. Mas se fosse então, você vai dizer. Estão começando a misturar com as coisas. Mas e secretário foi.